Convidamos nesse momento o Dr. Eric Ricelli Pereira Duó, conselheiro do Corém, Piauí, para proferir a palavra Ética Profissional na Dimensão do Cuidado. Boa noite a todos. Quero saudar a todos aqui da mesa. Problema aqui na poeira que peguei esses dias. Mas saudar a todos da mesa em nome dessa brilhante pessoa empresária, que já somos amigos há bastante tempo, doutora Belanísia da Silva, pelo convite, né? Fico feliz por estar aqui mais uma vez, apesar de ser de Bom Jesus. Fui para Teresina muito jovem, né? Aos 16 anos, e fiz toda a minha vida lá. Mas estive em outubro aqui inaugurando o nosso escritório de representação do Corém Piauí, né? Então, fico feliz por ter contribuído na minha gestão enquanto conselheiro do Corém, gestão 2015-2017. O meu mandato terminou agora em dezembro, porém, uma das promessas de campanha que a gente tinha feito, que era trazer um escritório de representação, nós conseguimos realmente cumprir. Então, essa contribuição que a gente deu foi ao longo de viagens de observação, que era uma dificuldade dos profissionais de enfermagem se deslocar até Teresina para retirar o seu registro profissional, até porque ninguém poderá trabalhar sem ter aquela carteirinha do Conselho de Enfermagem. Aquilo ali é a sua habilitação, é o que garante que você realmente possa desenvolver as atividades dentro da profissão de enfermagem. E eu, nesses 14 anos já de formação de enfermagem, sou formado em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, no momento em que você só conseguia fazer o curso se você fosse para Teresina. E olha que ser mantido, meu amigo, numa cidade que você não tem parente nem aderente, com muitas dificuldades para se formar, não é fácil. Então você tinha que ir estudar e passar logo de primeira na única forma de vestibular que tinha e na única universidade que tinha enfermagem na época, que era a Universidade Federal. Hoje melhorou bastante. Então muita gente já consegue fazer curso superior mais próximo da sua casa, mas nem por isso a responsabilidade diminui. Nem por isso o pai e a mãe deixam realmente de acreditar no filho, porque agora ele está mais perto. A nossa responsabilidade social, independente de você estudar fora ou numa cidade próxima, né, continua sendo a mesma. Os pais, eles tendem a depositar uma confiança muito grande, principalmente quando o filho faz um curso que ele sabe que vai ter um retorno, ou pelo menos essa é a ideia principal, financeira, para que ele possa seguir com os próprios pés. Porque muitas vezes ele não teve essa oportunidade. Então, quando eu preparei essa aula, na verdade essa palestra aqui para vocês, foi justamente pensando nesse tema, que é a responsabilidade social que vocês abraçaram no dia que vocês fizeram essa matrícula. Muitas vezes as pessoas não se dão conta do que é realmente essa responsabilidade social. Mas eu tenho certeza que quando souberam que vocês estavam fazendo um curso de enfermagem, teve alguém que já queria que você aferisse a pressão dele. Ou então fazendo uma pergunta relacionada à área de saúde, achando que você já tem um conhecimento. Isso é só para vocês terem a ideia do que as pessoas pensam no momento que você entra num curso superior, principalmente da área de saúde. Todo mundo passa a acreditar que você realmente é capaz a partir dali. E muitas vezes você nem sequer viu a parte prática. Você não sabe ainda sequer quais são os parâmetros dos sinais vitais. Você não sabe sequer dar uma explicação ainda sobre, por exemplo, uma pressão arterial. Mas a população acredita que você já tem esse conhecimento. Então isso mostra o que é realmente essa responsabilidade social que nós vamos tratar aqui hoje nessa palestra. E vamos falar muito desse tema, a questão da ética, a ética profissional. É um tema histórico e ao mesmo tempo atual, onde a gente sempre tem que trabalhar esse tema, porque a ética, como qualquer outra disciplina, ela precisa ser trabalhada, cobrada, reavaliada, e realmente sempre as instituições vê esse feedback do profissional, saber se realmente ele está seguindo a ética na forma aristotélica
em forma de valores. Se ele realmente consegue aplicar aquilo que está no código de uma forma espontânea, não precisando ter um olho, né, que tudo vê para estar cobrando um indivíduo, para ele poder fazer as suas atribuições e garantir um atendimento humano, justo, equitativo e integral para o paciente. Nós da área de saúde temos que ser éticos até mesmo estando sozinhos, sem ninguém estar precisando olhar para você. Então a responsabilidade de um profissional da área de saúde é muito grande. Eu sou enfermeiro do HUT, onde eu fico responsável por 8 pacientes de uma UTI, no posto 4 ou na unidade de pronto atendimento, que é a sala amarela. Apesar do nome ser sala amarela, não pense que é menos intensa do que a sala vermelha, né? É só uma forma de classificar os pacientes que saem da emergência e depois que sai daquela condição de morte, vai para continuar um atendimento para depois, caso tenha vaga, ir para a UTI geral. E nesse setor que eu fico no HUT, eu sou plantonista da parte noturna, né? Não tem médico, certo? O médico fica na sala de estabilização. Sala vermelha, sala amarela, todos os pacientes são entubados com uma série de equipamentos para a gente fazer a monitorização. E eu tenho que garantir que todos aqueles pacientes que entraram no meu plantão continuem recebendo a melhor assistência de forma individualizada, com todos os seus parâmetros sendo avaliados continuamente, aqueles parâmetros avaliados registrados, e caso precise de uma intervenção imediata, eu tenho que ter a habilidade suficiente para coordenar a equipe e garantir que aquele paciente realmente saia daquela condição, pelo menos de morte momentânea. Caso seja necessário uma intervenção mais específica, com uma conduta privativa do médico, a gente solicita ao médico. Então, pessoal, muitas vezes tem muita gente que não valoriza o curso que faz, acha que é só terminar, principalmente às vezes, eu já sou técnico, eu já sei fazer muita coisa, mas não vê a dimensão do que é realmente cuidar de vidas humanas. É uma responsabilidade inigualável, porque por mais que você ache que ninguém está vendo, eu tenho certeza que uma pessoa em sã consciência, se ele deixa de prestar uma assistência adequada, se ele for realmente um indivíduo humano, ele não consegue dormir depois que ele sai do plantão. Porque a enfermagem, diferente das outras profissões, de todas as outras profissões, é a única profissão que começa a atuar antes da vida e após a vida, e após a morte. Quando a nutricionista deixa de prescrever a dieta, quando o dentista deixa de fazer o tratamento dentário, quando o médico deixa de prescrever os medicamentos, a enfermagem continua ainda cuidando daquele paciente. No momento que ele não consegue piscar porque a lágrima já não é o suficiente, ele vai lá e umidifica o olho daquele paciente. No momento que ele não consegue mais respirar porque a língua relaxou, ele coloca uma cânula de Guedel. No momento que a oximetria cai, ele oferece mais oxigênio. Ninguém vai fazer mais nada para aquele paciente. Mas a enfermagem não deixa de atuar até que ele se vá por completo. Daí você realmente consegue ver o que é ser enfermeiro. Então não é simplesmente entrar numa faculdade, passar lá 4 anos e meio, 5 anos, depende do formato do seu curso, e achar que só isso aí já é o suficiente. Não é. É necessário uma forma mais intensa de abraçar a profissão e de querer fazer pelo outro aquilo que ele não consegue fazer por ele mesmo. Isso é ser enfermeiro, isso é ser técnico de enfermagem. E muitas vezes alguém me via assim, muita gente não acha que eu sou enfermeiro. É impressionante, né? Ou acha que eu sou advogado, ou acha que eu sou delegado, ou acha que eu sou policial do Rony, eu já fui tudo menos enfermeiro. E é interessante as pessoas me veem lá dentro do HUT, você é enfermeiro? Eu sou. Eu achava que você era advogado, ou então achava que você era delegado. Não, colega, eu sou enfermeiro. Porque não parece com você. Porque o que as pessoas acham? Que a enfermagem, né, normalmente é uma profissão eminentemente feminina, né, 90% praticamente é composto por mulheres, dá pra gente ver aqui.
Mas, apesar de não ser muito comum ver homens, tem bastante homens na profissão. E além disso, a forma, né? Porque normalmente eu me visto por conta dos meus afazeres, dos trabalhos que exerço. Normalmente as pessoas me veem mais social, e aí quando me veem com a roupa branca ou com jaleco e tudo, aí não associa, é mais por conta disso. Mas no momento que veem eu desenvolvendo as tarefas com os meus colegas, também enfermeiros, alguém olha assim e diz assim: cara, vocês fazem muita coisa, vocês são muito bons no que vocês fazem aqui no HUT, vocês são quase um médico. Eu digo: opa, peraí, nós somos um enfermeiro todo, completo, não nos falta nada. O médico tem que ser médico completo, e o enfermeiro completo. Aí ele: mas não é quase um médico? Às vezes ele fala isso achando que é um elogio, mas não é. É como se o médico fosse o supra-sumo de todas as outras áreas da saúde. O médico tem que ser o melhor, bom na sua área, e a enfermagem tem que ser o melhor na sua área. A questão é que muitas vezes nós, profissionais de enfermagem, não mostramos o que é ser enfermeiro, não mostramos o que é ser técnico de enfermagem, não mostramos o que é ser um profissional de enfermagem. Para qualquer pessoa da população que você perguntar o que um engenheiro faz, ele sabe lhe responder. O que um nutricionista faz, ele sabe mais ou menos. Mas se você perguntar o que um enfermeiro faz, as pessoas vão pontuar algumas coisas. Aplica injeção, faz curativo. Ele não sabe o que é ser um enfermeiro, porque às vezes nós não mostramos para a sociedade realmente o que é ser enfermeiro. Mas vamos lá. O médico, ele faz tratamento. Ele trata o paciente de duas formas. Ou tem outras formas também, mas as principais. De forma química, prescrição de medicamentos, e cirúrgica. E o que a enfermagem faz? Ela cuida. Ela utiliza os meios físicos e fisiológicos para garantir que aquele paciente consiga melhorar. Um paciente com pneumonia infiltrativa, com uma coleção de secreção pulmonar, onde o médico cirurgião torácico coloca no dreno e prescreveu ali o tratamento clínico dele ali, 14 injeções de despacilina, e esse paciente com esse dreno, com esse tubo, fica acamado, só com a droga, e o tubo ele não melhora. Você precisa saber que para você drenar aquela secreção, você precisa garantir que ela vá a favor da gravidade. Tem uma posição correta. Quem coloca esse paciente é a enfermagem. Enquanto ele está com aquele tubo, a respiração dele fica extremamente difícil, porque reduz a pressão, ou aumenta a pressão intratorácica, e aquele pulmão do lado que tem o dreno fica colabado. Então, se com os dois estava difícil, porque ele já estava com pneumonia, imagine só com um funcionando. E aí nós precisamos colocar esse paciente num ângulo de cabeceira adequado, e vocês vão aprender isso. Certo? E às vezes precisa ser 30 graus, 45 graus, 90 graus, vai depender da circunstância. E, além disso, no momento que esse paciente não consegue fazer a troca gasosa e manter a perfusão adequada, a gente continua ainda tendo que oferecer outros cuidados, como oferta de oxigênio, enfim. Então, pessoal, são profissões que se complementam, uma faz o tratamento e a outra presta os cuidados, com um objetivo único, que é garantir uma sobrevida para aquele paciente e que ele saia daquela condição que o levou para aquela situação de urgência ou emergência e depois continue o tratamento ali fora. Então é isso que vocês precisam saber como básico. Ainda vão construir os seus conceitos a respeito de enfermagem, terão talvez informações muito maiores do que eu estou passando aqui para vocês, o tempo nosso realmente é curto, mas essa é apenas para a gente entender como tem pais, mães, outras pessoas aqui, amigos que vieram saber hoje também o que vocês farão quando forem futuros profissionais. Então, tratando da ética nesse mundo pós-moderno, onde o consumo, né, é uma coisa que está praticamente intrínseca à nossa vida, né, ao nosso cotidiano, onde a gente, inclusive, o tempo todo consome, né, não só produtos que são oferecidos, mas também a imagem
ela é vendida e ela é comprada, porque no momento que alguém veste uma roupa, um jaleco, que eu não vou citar o nome, que é o mais famoso, ou então aquele tipo de estetoscópio mais caro, enfim, a gente vai realmente querer aquele produto para utilizar no nosso dia a dia. E esse mundo pós-moderno, ele passa por uma liquidez. Uma liquidez, quando a gente fala de líquido, né? Porque a gente sabe que a água, ela se molda em qualquer ambiente. A gente lembra de um grande filósofo chamado Zygmunt Bauman, que trata justamente dessa liquidez nesse mundo pós-moderno. Quando o indivíduo, muitas vezes, apesar de estar numa reunião familiar, por exemplo, que é um ato solene, até muito tempo atrás, muita gente ainda se reúne à mesa, tudo, mas é uma coisa que está a cada dia diminuindo. E muitas vezes o que ele realmente foca e usa naquela mesa não é o talher e não é o diálogo, e sim, às vezes, o celular. Certo? É uma forma que ele tem, às vezes, de se desprender do mundo, buscar uma forma de passar o tempo, e naquele momento que você utiliza o celular, você está consumindo informações que podem ser ou não ser válidas. E eu fico impressionado que muitas vezes o indivíduo me manda uma mensagem: professor, ela é um prazer também, foi minha aluna lá em Teresina, viu? Professor, qual tipo de, por exemplo, agulha se usa na vacina tal? O interessante é que ele usa dados para me mandar uma mensagem fazendo uma pergunta. E ele não usa esses dados para fazer uma pesquisa lá no Google para saber realmente qual era a resposta. Porque hoje o nível de informação é muito fácil, mas saber realmente filtrar aquela informação e interpretar é muito difícil quando você não se aprofunda nela. E a nossa vida hoje, ela é tratada de uma forma tão superficial, mas tão superficial, por conta dessa tecnologia, por conta desse consumismo exacerbado, que às vezes a gente não se dá conta. Vou dar um exemplo. Os jovens talvez não lembrem disso. Mas há algum tempo atrás, em Bom Jesus, quando as pessoas iam viajar para Teresina, a família inteira ia deixar na rodoviária. Alguém lembra disso? E a família inteira ia receber aquela pessoa quando chegava. Hoje, às vezes, se tiver um tchau na porta de casa é muito. Mas isso acontecia. Acredite se quiser. Quando aquela pessoa retornava, era praticamente uma festa. Já tinha até mesmo já almoço preparado, aquela coisa toda, esperando a pessoa chegar. E essa liquidez desse mundo vai se perdendo, fazendo com que a gente perca. Às vezes até você vê até no aperto de mão do indivíduo, se ele é morno ou não. Pega na ponta dos seus dedos. O afago, o abraço, o carinho, o afeto com o irmão, com o colega, enfim, vai diminuindo. Mas as coisas se intensificam onde? No meio virtual, pelo celular, por essa ideia de consumo, que você tem que ter o melhor celular, tem que ter o melhor aparelho, e às vezes a relação pessoal no dia a dia, às vezes vai ficando em segundo plano, né? E aí, nessa minha vinda para cá, eu tive conversando com um senhor, né? Ele querendo conversar bastante, eu estava com muito sono, eu estava vindo num plantão, eu também sou enfermeiro do SAMU de Parnaíba, viu? Como só são 24 horas semanais, dá para conciliar numa boa. Né? E eu, com muito sono, tinha chegado de Parnaíba, tinha tirado um plantão na UTI do HUT e tinha que vir para Bom Jesus. E ele disse: olha, o que você acha desse cenário atual? Eu digo: bem, eu acho que precisa mudar, precisa diminuir, mas não estava querendo aprofundar o assunto por conta do sono. Ele: pois é, dessa maneira o Brasil vai quebrar, vai acabar, porque não tem emprego para ninguém, não tem a corrupção, enfim, fez um discurso. Ele parou um pouquinho: mas o que você realmente pensa? Eu digo: olha, o problema hoje nosso não é de crédito. Se você olhar todo e qualquer problema da área de saúde, mais cedo ou mais tarde ele teve ou terá uma explicação. As doenças que foram mais difíceis de descobrir passaram anos e anos sendo estudadas e chegaram a uma resposta. Mas é impressionante como as ciências econômicas
E eu fui acadêmico de economia da UFP até o 4º período. Não dei conta, meu amigo, é muita coisa para fazer. Preferi levar meu curso de direito mesmo, né? Mas as ciências econômicas não conseguem explicar o problema da crise. Você pode ver que qualquer outra ciência tem uma explicação para um problema, mas as ciências econômicas não têm um problema para a crise. Não tem uma explicação assim certa que realmente resolva o problema mundial. Desde a primeira grande crise, em 1929, que se tenta resolver os problemas econômicos do mundo. E a gente vê que elas só se intensificam. Então eu falei para ele que o problema não era de crédito. O nosso problema é de credibilidade. Essa credibilidade que se dá no momento que você começa a respeitar o espaço do outro. Começa a ter, não só respeitar o espaço, mas também querer ser um cidadão que vai contribuir com essa mudança que você tanto almeja. Roubar, pessoal, é roubar. Não importa se você rouba 1 milhão, 50 milhões, 1 bilhão. E no momento que você, por exemplo, fura a fila do supermercado, no momento que você pega a caneta do colega e lembra que a caneta não era sua, mas mesmo assim finge que esqueceu, professor, mas é muito diferente. Bem, as circunstâncias não são. Você está com uma coisa que não é sua e não devolveu. O preço sim é diferente, mas os valores não. Certo? Que são duas coisas que a gente sempre tem que lembrar que há uma grande diferença. O que tem preço e o que tem valor. E no momento que você chegava em casa com uma caneta ou um lápis, o seu pai na mesma hora fazia você ir devolver. Porque para ele não interessava o preço, interessava o valor daquela situação. Não é sua, devolva. Então no momento que a gente começa a fazer essas microcorrupções, e muitas vezes agir com certas omissões, permitindo que o outro invada o espaço alheio, não é comigo, chega um momento que também chega em você. E não adianta a gente reclamar lá em cima se a gente contribui para um problema que praticamente é aparentemente a regra, aqui embaixo. Mas eu pergunto a vocês, será que todo mundo age com corrupção? Será que todo mundo é corrupto? Será que todo mundo age de alguma maneira, de uma forma não ética? Eu digo, pessoal, que quando se trata desse tema, a gente pode observar que um pequeno grupo de pessoas realmente assim o são. Os bons são a maioria. Eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente que acorda 5 da manhã, 6 da manhã, vai trabalhar, trabalha mesmo para sustentar a família, se dedica tudo, chega em casa cansado, ainda tem outros afazeres, no outro dia acorda cedo e não quer nada de ninguém. Então, 90% das pessoas são boas. Infelizmente, esse pequeno grupo tem uma visibilidade maior. E parece que não ser ético, não ser correto, virou a regra. Se eu vi, se eu achasse, eu que devolvi, achado não é roubado. Bem, não é isso que diz o Código Civil, viu? Você tem que devolver. Então, pessoal, não adianta cobrar da parte de cima se você não faz o seu papel aqui embaixo. Então, o nosso problema, mais uma vez eu reforço, não é de crédito, e sim de credibilidade. Credibilidade nas instituições que nós não temos, credibilidade nas ações, credibilidade nos profissionais. Mas eu pergunto, como é que dá para você se tornar humano em um mundo tão desumano? Isso é uma emergência, pessoal. Imagine aí um profissional tendo que atender essa quantidade. Eu já passei por isso aqui no começo do HU. Fecharam a emergência do Getúlio Vargas e o HUT ficou assim. Com a regulação, diminuiu bastante. Mas isso era um cenário de guerra. E às vezes um indivíduo que gritava de dor, talvez não fosse o que estivesse precisando de maior atenção, mas ele precisava de uma atenção.
E a gente, além de não dar a atenção devida que ele merecia, às vezes, pela circunstância, ainda era agressivo com aquele paciente que está ali não porque quer, por uma necessidade. Mas sem a condição humana de atender, não tem como. Mas para a gente perceber a que ponto nós chegamos, hoje fala-se muito em curso de humanização. Sempre nós temos curso de humanização dentro dos hospitais. Humanização da assistência de enfermagem nas UTIs, a humanização da assistência de enfermagem no parto, a humanização da assistência de enfermagem no atendimento da criança. E por que hoje fala-se tanto em curso de humanização? Porque nós perdemos a nossa essência de ser humano. Não precisaria ensinar alguém a ser humano se ele já é humano. É uma coisa estranha você tentar ensinar alguém a ser um ser humano. Mas isso mostra, isso é reflexo do que nós estamos realmente passando. Isso mostra realmente a que ponto nós chegamos. Então essa desumanização do atendimento é justamente pelas circunstâncias que se construíram ao longo de tempos e parece que muitas vezes não tem solução. E a gente não tinha outra forma de resolver o problema a não ser querendo fazer um atendimento superficial sem aprofundar realmente a assistência àquele indivíduo que está ali tão necessitado. Então nós temos uma responsabilidade social muito grande. Eu tenho certeza aqui que o pai de vocês que está pagando esse curso com muita dificuldade, eu sei que tem muitos que pagam o seu próprio curso, mas eu me dirijo diretamente a esses, porque quando você retorna, quem é do interior sabe muito bem o que eu estou dizendo, é uma felicidade tão grande do pai receber e apresentar para os outros que o filho está estudando em Bom Jesus, fazendo um curso que ele nunca teve condições ou sequer imaginou que um dia ele pudesse fazer. E agora ele consegue ver o filho, pelo menos trilhando um caminho diferente do dele. Então essa responsabilidade social que a gente começa a construir, ela demora, pessoal. Esse crédito, essa credibilidade que será depositada por toda a sociedade em você, não se constrói da noite para o dia. É muito tempo para você fazer um nome, mas infelizmente para você perder é questão de 1 minuto. No momento que você precisa fazer uma assistência adequada e nem sabe fazer, ou por que fez daquela maneira, certo? Porque um profissional de enfermagem que não tem conhecimento teórico suficiente para entender o processo que ele está executando, ele não aprendeu nada. Enfermagem não é simplesmente executar procedimentos, é entender o procedimento e intervir no momento que o paciente mais necessita. Então, se por acaso você não entendeu o que é essa responsabilidade social, infelizmente você vai aprender da pior forma, que é perdendo a sua credibilidade, tendo que reconstruir a passos mais largos, tentando correr, porque você viu tanto de tempo que você perdeu quando perdeu aquela credibilidade. Entendeu? Essa responsabilidade social, ela também é importante a gente lembrar, por quê? Porque muitas vezes, isso gera um dano para o paciente, você responde a um processo, e detalhe, lembrando que um único problema pode ser que ele se transforme em 4 processos, viu? O pessoal tem muito medo do Corém. Quando fala em Corém, né? Cuidado, olha o Corém. Pessoal, o Corém deve ser uma das menores das suas preocupações. Eu vou contar um procedimento simples. Imagine que alguém foi trabalhar numa sala de vacina e um procedimento rotineiro, que é uma injeção, né, numa criança, no vasto lateral, na perninha da criança, fazendo uma vacina. Ele não imobiliza, não orienta a mãe como fazer a imobilização dessa criança, e na hora que ele faz a injeção, a criança puxa a seringa. Vocês sabem que o biselo é cortante. Não só vai abrir um corte enorme, como também pode lesionar o nervo, né, da perninha da criança, ela perder os movimentos daquela perna, ou pelo menos ficar debilitada por algum tempo, né? E aí você pode responder um processo civil pelo dano que você causou naquele paciente. Você pode responder um processo administrativo no hospital que você está trabalhando. Você pode responder um processo criminal, caso realmente tenha dolo. E você pode responder ainda um processo ético,
como é que vai ficar a sua vida? Só em tribunal você não vai mais ter vida. Você vai só responder processo. Então essa responsabilidade é muito grande por conta disso. E às vezes a pessoa só vê o Corém. Eita, Corém chegou. Cuidado, é melhor o Corém chegar do que o promotor. A situação se complica muito mais, certo? É por isso que é importante você realmente fazer um curso bem feito. E o que não deu para aprender, porque não dá para aprender tudo mesmo, seja pouco, para você ter como, pelo menos, se tornar um profissional ali, no primeiro momento, geral, igual aos demais, e depois ir se aperfeiçoando pouco a pouco. Do que você chegar lá no final, perceber que não aprendeu praticamente nada e querer resgatar o que já passou. Fica muito mais difícil. E aí, no momento que você é colocado à prova pela comunidade, pela sociedade, você vai entender realmente o tempo que você perdeu e a sua credibilidade, às vezes, foi por água abaixo. Responsabilidade social versus poder. Qual é a finalidade do poder? Não necessariamente de um prefeito, de um governador, de um presidente, mas de quem tem poder, do diretor, do hospital, do secretário de saúde, do coordenador da atenção básica, ou mesmo daquela pessoa que dirige a unidade de saúde, enfim. Qual é a finalidade do poder? A finalidade do poder, pessoal, é servir. O indivíduo que presta um serviço público, ele é um servidor. A finalidade do poder é servir. Porque aquele indivíduo que usa o poder para se servir, que se serve do poder, ele não serve também para ter o poder. Por isso, nós temos que pensar, muitas vezes, no caso vocês aqui, com certeza alguns serão secretários, outros serão diretores, outros serão prefeitos, outros serão, não sei. O futuro é incerto para algumas pessoas, mas alguns já constroem ele desde agora, né? Então, no momento que você adquirir o poder, lembre-se, a finalidade do poder nada mais é do que servir. Ok? Pode passar. Isso aí eu acabei de falar. Mas a pergunta é: o que é ética? Não precisa ninguém responder, porque se você perguntar para qualquer pessoa o que é ética, ele tem alguma resposta correta. Nós só precisamos fazer uma diferença entre o que é ética e o que é moral. Ética é o princípio, é o que baliza as suas ações. Moral é o fazer, é a sua atuação no dia a dia, né? Só que essa ética não basta simplesmente você ter um código, um livrinho lá na mão e achar que já é o suficiente. Como dizia Aristóteles, no seu livro, pode passar? No seu livro Ética Nicômaco, pode passar? Não, volta. Pronto, pode deixar aí mesmo. Como já dizia Aristóteles no seu livro Ética Nicômaco, Nicômaco era o filho de Aristóteles, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, e enfim, certo? E Aristóteles escreveu um livro para o seu filho. Diferente um pouco de Platão, ele dizia que a ética precisava ser ensinada todos os dias, cobrada e avaliada. E no momento que ele escreveu esse livro para o filho dele, era uma forma dele mostrar para o filho dele como agir de forma correta, agindo dentro da ética chamada ética do meio termo, sem perdas e sem excessos. Ética do meio termo, que é a ética de Platão, certo? Então, se você simplesmente tem um código, tem um livro e acha que as pessoas vão agir seguindo aquele livro, está enganado. Ou você vê se ele realmente está aplicando, cobra, avalia, cobra novamente, ou ele não vai seguir. Porque a ética das pessoas, ela muda. Cada um, principalmente os grupos sociais, cada um tem uma ética diferente da outra. A maneira dele aplicar essa ética também muda. Então, muitas vezes, o que é aceito em um hospital não é aceito em outro. E se a gente não fizer essa cobrança, avaliação contínua, pode ter certeza que isso não é o suficiente para a gente agir. E por conta disso, o COFEM, ele fez uma edição de uma resolução por conta de um problema sério. Porque a ética
qual é o limite realmente dela? Até que ponto eu posso ir? E muitas vezes a pessoa não se dava conta que estava invadindo o espaço do outro, certo? E pelo fato dele não perceber que estava invadindo o espaço do outro, o COFEM teve que editar uma resolução, que é a resolução 554, pode passar disso? Por conta desse probleminha aqui, ó, o celular. Às vezes o indivíduo estava dentro do hospital, no meio de uma parada cardíaca, tirando selfie. Ele tinha que mostrar que naquele momento ele estava atuando numa parada cardíaca. E fazia o check-in no hospital, colocando, participando de uma RCP. E aí fazia o check-in. Ou então, não sei porquê, tirava uma foto do refeitório do hospital, almoçando, aí tirava uma foto do arroz, macarrão e da carne. KKKKK. O que interessa isso, colega? E muitas vezes nessa selfie ele tirava e não percebia que atrás tinha um paciente. E aquele paciente tem uma família. E aquela família está sofrendo. E aconteceu um problema sério com uma enfermeira no HUT, um caso muito famoso. Infelizmente eu tive que instruir esse processo. Um rapaz que era de um grupo chamado Salve Rainha. Eu acho que muita gente lembra desse episódio. Foi muito exposto na mídia. E essa enfermeira tirou uma foto e dizia, muito feliz por estar participando desse momento, o momento que estava fazendo a coleta das córneas dele. E o jornal pegou aquela foto, e detalhe, pessoal, quem mandou a foto para o jornal foi a prima dela, viu? Você imagina. Foi a prima dela que mandou a foto para o jornal para prejudicá-la. E aí o jornal pegou a foto e ampliou o suficiente para conseguir identificar o rapaz. Se você pegar a foto original, e eu tive acesso a todos esses autos, não dá para você saber quem é. Mas o jornal fez aquilo que realmente ficou bem claro e notório que era aquela pessoa que estavam falando lá do Salve Rainha. E esse processo chegou no Corém, chegou na Polícia Civil, ela foi respondeu um processo administrativo, foi demitida de pronto, no mesmo dia, né, que a matéria começou a ser veiculada. E esse processo eu recebi ele no Corém e fiz a instrução e ainda está andando. Né? Ela já recorreu para o Conselho Federal, porque ela recebeu uma punição no Conselho de Enfermagem. Né? Eu só não posso falar o nome da pessoa, nem tratar diretamente dos pontos que foram abordados. Mas isso é justamente para a gente lembrar que essa questão de tirar foto, selfie, tudo mais, querer realmente expor a sua imagem, que é, lógico, você pode, muitas vezes compromete a imagem do outro. Até que ponto você está autorizado a exibir a imagem do outro? Porém, dentro do ambiente hospitalar onde o paciente não responde, não tem como ele dar aquela autorização para você, é vedado. E por conta disso, o Conselho de Enfermagem editou aquela aquela resolução, que é a resolução 554, para proteger o paciente. E isso está diretamente relacionado com esse mundo líquido de Zygmunt Bauman. Bauman ele diz que a gente vive numa liquidez, onde é mais importante mostrar que é feliz. Nessa outra imagem, a gente percebe realmente a profundidade do que ele quer dizer. Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. Todo mundo quer mostrar no Facebook o que comeu, para onde viajou, onde ele está naquele momento, o procedimento que ele está fazendo no hospital. E hoje, quem é que vai ganhar essa felicidade? É aquele que tiver montado no unicórnio cruzando aí na frente da lua. Porque se ele conseguir tirar uma selfie dessa, ele ganhou no quesito felicidade. Então as pessoas hoje estão mais preocupadas em ser, ou pelo menos, ou melhor, parecer do que realmente ser. E no momento que você se deixa levar por essa circunstância, pelo mundo do parecer, esquecendo do ser, quando você acordar para o mundo real, às vezes já vai estar um pouco tarde. Nesse mesmo mundo líquido, Bauman ele diz que
às vezes as pessoas começam, por essa liquidez, a ser superficial e esquecer que tem certas coisas que é melhor você consertar do que você trocar. Ele dá um exemplo dessa facilidade dos relacionamentos por redes sociais e essa dificuldade que se aumenta das relações pessoais. É mais fácil você falar com um colega para trocar um plantão pelo celular do que quando vê-lo no corredor do hospital. Às vezes é mais fácil você mandar um recado para o diretor do hospital, mesmo estando no mesmo ambiente, pelo celular, do que realmente chegando até ele e comunicando aquele seu desejo. Então a nossa forma superficial de agir, muitas vezes nos deixa também superficial nas relações interpessoais. E Bauman ele coloca aqui, inclusive nos relacionamentos, que muitas vezes essa liquidez faz com que o indivíduo fique nessa volatilidade. Está num relacionamento, troca por outro, não adequou, troca novamente, não adequou, troca novamente. Justamente por conta dessa superficialidade que a gente desenvolveu nesse mundo líquido. A ética precisa ser ensinada, cobrada, avaliada e repetida, como a gente falou, que é a ética aristotélica, né? E, pode passar? Lembrando que essa ética, ou etiqueta, lembrando que não tem nada a ver com posição de talher na mesa, viu? Etiqueta, do latim, ele quer dizer uma ética pequena. Camisa, camiseta, ética, etiqueta. É uma forma de você respeitar o espaço do outro, dando um bom dia quando é pela manhã, dando boa tarde, dando boa noite, não ligar o seu som alto, não incomodar o seu colega que está estudando, enfim. Isso é uma etiqueta. Isso é para diferenciar realmente aquelas pessoas que conseguem respeitar o limite do outro. Já estamos finalizando. E até que ponto podemos invadir esse espaço do outro? Eu coloquei aquele livro ali, né, Aqueles que se Afastam de Homelas, que é uma história interessante de uma criança ou de uma cidade que é extremamente feliz, um nível de felicidade inigualável, mas para manter a felicidade dessa cidade, precisa uma criança que vive num porão sofrer demasiadamente todo dia, um dia inteiro. E quando consulta a população se realmente ela quer manter esse nível de felicidade, ela acha que aquilo justifica manter uma pessoa sofrendo para manter o nível de felicidade daquela cidade. Então, um livro bem interessante para a gente refletir sobre essa questão do respeito ao espaço do outro e até que ponto vai o seu limite dentro da ética. Como eu falei, seja ético mesmo estando sozinho. Um caso recente de uma auxiliar de enfermagem que foi acusada de homicídio, por tentativa de homicídio contra 4 recém-nascidos, que está rodando as redes sociais, inclusive passando em todos os jornais. Essa auxiliar de enfermagem achava que não estava sendo vista e tinha câmeras lá na UTI pediátrica e acabou flagrando essa situação difícil. Então você não precisa estar sendo vigiado para realmente ser ético. E essa frase de Immanuel Kant, né, justo filósofo alemão, ela justamente nos traz isso, tudo aquilo que você não pode contar como fez, não faça. Se você não puder realmente contar como fez, não faça. É uma frase que nos faz refletir justamente sobre essa circunstância, de agir de forma ética, mesmo estando sozinho. E as 3 grandes questões que respondem se realmente você está agindo de forma ética ou não. Quero, devo, posso. Porque se você realmente faz aquelas perguntas básicas, para você ter paz de espírito, quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você pode e ao mesmo tempo é o que você deve. E meu muito obrigado a todos vocês.